Salve, queridos e queridas, tudo certo? Vamos continuar praticando a nossa compreensão textual, certo? A gente continua no texto das questões 1 e 2, das questões 1001 e 1002. Para quem não lembra, ainda deve estar no material, mas é esse texto aqui, tá? O que é sotaque, tá? Ele está no teu material aí. Então, o que eu sempre peço, ou o que eu sempre sugiro, né, muito humildemente, que tu sempre leia o texto para fazer a questão. Isso aqui é uma questão de prática, isso aqui é objeto da tua prática. Quanto mais tu fizer isso de, não, vou me dedicar a entender o texto inteiro, vou me dedicar a entender cada parte, como a gente combinou na aulinha, vou me dedicar a resumir os parágrafos, a sublinhar aquilo que é importante, mais fácil para ti essa questão vai ficar, certo? Então, se tu não fez isso, pausa o vídeo e faz isso agora. Já despausou? Então, vamos lá, tá? A minha questão é essa. Na progressão temática do texto, depois de exemplificar as diferenças de pronúncia usando os registros de paulistas e cariocas, no parágrafo 3, define-se que aí a gente vai para onde? A gente vai direto lá para o parágrafo 3, tá? A gente vai direto para o parágrafo 3. Porque o que a questão nos pediu na progressão temática. O que é progressão temática, gente? É o avanço do texto na discussão. É o avanço do texto dentro do tema. Então, quando ele pede na progressão temática, depois de uma coisa, define-se que, ele quer saber o que imediatamente é dito dentro dessas 5 alternativas, o que é imediatamente dito depois desse exemplo de diferença de pronúncia entre os registros de paulistas e cariocas. Certo? Então vamos lá. Já vamos achar isso aí, ó. Já vamos achar isso aqui para que a gente saiba. Por exemplo, ó, começa aqui. E aí eu te pergunto, se tu leu o texto, tu sabe, por exemplo, que tem 2 das 5 alternativas que nem estão nesse parágrafo, certo? Tem 2 das alternativas que nem estão nesse parágrafo. Essa informação não consta nesse parágrafo, tá? Diferenças individuais e coletivas. E toda pessoa percebe como os indivíduos pronunciam as palavras, nem tá neste parágrafo também, tá? Agora, dialetos são exemplos do que a ciência considera como sotaque. Beleza? O que vem ali depois? Essas diferenças podem ser caracterizadas como diferentes sotaques. São também considerados sotaques as diferenças sonoras mais gerais entre línguas com a mesma origem, ou mesmo aquelas que caracterizam, ou entre o inglês como o inglês americano ou britânico, ou aquelas que caracterizam o grau de proximidade ou distância com que uma pessoa fala. Não fala em dialeto depois. Fala em dialeto antes. Podem corresponder também às diferenças entre variedades regionais ou dialetos de uma mesma língua. Define isso, define. Mas na progressão temática tá antes. Então esse aqui não serve. O status socioeconômico é fator de análise de um sotaque? Está no texto? Está no texto. Está aqui, ó. Mas na progressão temática vem antes. Nos sobrou quem, gente? As diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Não é isso que na progressão temática vem depois? Tu entende que tem questões de compreensão, ou melhor, a totalidade das questões que envolvem os enunciados que não te permitem deduzir alguma coisa? A totalidade dessas questões nada mais é do que o confronto entre as alternativas, o texto com base no comando, certo? Vocês perceberam que tinham coisas, 3 das informações estavam no parágrafo, mas o enunciado deixou claro, estamos procurando somente aquilo que na progressão temática vem depois, certo? Aquilo que na progressão temática vem depois. Então, realmente, o nosso gabarito nessa questão é a alternativa E. Queridos e queridas, prova para agente comercial do Banco do Brasil 2023, elaborada pela CIS Gran Rio, tá? Questão de compreensão textual.
O que a gente tem numa questão de compressão textual? A gente vai decodificar as mensagens que esse texto traz, tá? Olhemos para o enunciado antes de qualquer coisa. O trecho que explica o modo como se elabora uma deepfake é um texto sobre deepfakes, né? Vocês podem olhar na prova. E aqui, especificamente nesse caso, a gente nem precisa voltar para o texto, beleza? Aqui a gente nem precisa voltar para o texto, porque eles já trouxeram nas alternativas os excertos, né? Para que a gente julgue se isso aqui é essa explicação sobre a elaboração das deepfakes. Então vamos olhar cada uma das alternativas. Segundo o estudo de uma empresa de segurança, 65% dos brasileiros ignoram sua existência e 71% não reconhecem quando um vídeo foi editado digitalmente usando essa técnica. Aqui a gente não tem nenhuma explicação a respeito da elaboração. Aqui a gente tem um dado estatístico sobre as deepfakes, falando sobre quanto elas são perigosas, né? Se tu leres o texto inteiro, tu vai perceber que essa é a tônica do texto. Segunda, o que muita gente não sabe, porém, é que esse tipo de golpe, além de manipular vídeos com celebridades e políticos famosos, também prejudica empresas e cidadãos comuns, que podem ser envolvidos em fraudes financeiras. Nós temos aqui a explicação sobre essa elaboração? Não. A gente tem nessa alternativa, no parágrafo 2, algumas consequências das deepfakes, né? Terceira, a prática costuma utilizar um vídeo de referência e afaste o corpo de outra pessoa, que não fazia parte do vídeo original. Criam-se áudios falsos, fazendo a inteligência artificial aprender como uma pessoa fala e, a partir daí, obter uma montagem com outras falas, inclusive alterando os lábios. Olha, gente, a prática costuma utilizar isso. A prática da deepfake costuma utilizar isso. Vocês concordam comigo que o verbo utilizar aqui está sendo usado para explicar como se faz uma deepfake? Vamos reservar. Segundo período dessa alternativa, criam-se áudios falsos. Utiliza vídeo de referência e criam-se áudios falsos, tá? E a partir daí se obtém uma montagem com outras falas. Essa alternativa é uma forte candidata. Por enquanto ela é a nossa certa. Mas vamos olhar as outras. Tu tem que entender que numa questão como essa daqui, a gente sempre confronta tudo, porque um detalhe pode passar por nós e a gente não perceber, beleza? A quarta alternativa. Isso ocorre porque as novas redes neurais, sistemas de computação que funcionam como neurônios do cérebro humano, né, a evolução da capacidade de processamento e a redução de custos de computação em nuvem, tem facilitado o acesso a essa tecnologia. Fala sobre a elaboração, gente? Não. Fala sobre por que elas estão ficando populares e perigosas. Tá? Lá dentro do texto, no parágrafo 4, ó. Olha só. No texto, no parágrafo 4. 1, 2, 3, 4. Esse processo vem evoluindo rapidamente. As deepfakes vêm evoluindo rapidamente, tornando cada vez mais difícil a sua identificação. Ou seja, essa alternativa fala sobre a complexidade já desse processo, tá? E isso, a dificuldade de identificação ocorre porque as novas redes neurais, a evolução da capacidade de processamento e a redução de custos tem facilitado o acesso a essa tecnologia, mas não explica como uma deepfake é elaborada, certo? E a última, as redes sociais devem se manter configuradas como privadas, já que fotos, áudios ou vídeos disponíveis publicamente podem ser utilizados para alimentar a inteligência artificial e engendrar deepfakes. Gente, nessa última alternativa, nós temos a explicação sobre o modo de elaboração? Não. Quem foi a que realmente nos serviu, nesse caso, a nossa alternativa C. O gabarito oficial é a alternativa C. Salve, meus queridos, minhas queridas! Vamos fazer uma questão CES Gran Rio? Eu pergunto e eu respondo. Vamos, tá? Questãozinha CES Gran Rio, então, para o Banco do Brasil 2023. Olha só. A partir da leitura do texto, a gente falou aqui, a partir da leitura do texto, compreensão textual. O que eu tenho para te dizer? Lê o texto todo. Não sei o que os outros falam por aí. O que eu vou te dizer é, os textos de uma prova como essa são muito extensos. A minha dica é, por causa de uma questão como essa, tu já vai ter que ler o texto inteiro, entendeu? Então já começa lendo. Se essa aqui é a primeira questão, já larga lendo o texto todinho, certo? Já larga lendo o texto todinho.
para que tu não fique procurando 3, 4, 5 vezes, vasculhando no meio do texto algumas respostas. A partir da leitura do texto, constata-se que Braille é um texto sobre o Braille, o inventor do método, tá? Eu vou aqui passar pelo texto. Tu já tem ele à disposição, vou passar pelo texto, vamos discutir direto as alternativas. A partir da leitura do texto, constata-se que Braille, primeiro, foi adotado por Valentin Hauy depois da tragédia? Será, gente? Eu acho que não. Certo? Eu acho que não. Olha aqui. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris, um colégio interno fundado por Valentin Hauy. Se tu for olhar no texto, até vou voltar um pouquinho contigo. Olha ali, ó. Que tinha o colégio em Paris. Olha o segundo parágrafo. Além do currículo, Hauy introduziu um sistema especial de alfabetização, tá? E ele chegou a ajudar o Hauy, né? Chegou a ajudar os colegas no colégio do Hauy, tá? Mas não fala que ele foi adotado pelo Valentin Hauy, certo? Segunda, o Braille trabalhava em selarias quando criança? Acho que não. Ele não fala em trabalhava. Tem uma parte no texto, lá no início, no primeiro parágrafo, que coloca numa mesma sentença, ou no mesmo período, o Braille e as selarias. Mas olha só, pouco depois de completar 3 anos, o menino começou a brincar na selaria do pai, lugar onde se faz sela para andar a cavalo, beleza? Cortando pequenas tiras de couro. Ele brincava, ele era fascinado, mas ele não trabalhou. Tanto que, se vocês lerem o texto, aos 5 anos ele estava cego, por conta de um acidente nessa selaria. Certo? A terceira, estudou com bolsa de estudos, gente. Por essa razão, por se destacar na escola, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos em Paris. Olha, gente, a informação de que ele estudou com bolsa de estudos, até aqui, bate com a verdade. Nós vamos olhar as outras, né? Começou a dar aulas quando atingiu a maioridade. Em 1826, aos 17 anos, ainda estudante. Gente, se ele tinha 17 anos e ainda era estudante, a gente tá falando em maioridade aí? A gente não tá falando em maioridade aí. Beleza? E a última. Queria seguir o ofício do pai? Desde cedo ele mostrou muito interesse. Mas ele tinha interesse pela dinâmica. No texto ele tinha interesse pela dinâmica, pelo trabalho com o coro. Em algum momento do texto, especialmente no primeiro parágrafo, se fala que o Braille queria seguir o ofício do pai? Não se fala. A gente pode deduzir a partir disso, mas a prova não é lugar de dedução. A prova é lugar da gente confrontar o que está escrito. Certo? Então quem é a nossa certa, gente? Realmente a alternativa C, a única que bate, a única que tem uma construção, a única alternativa que tem uma construção, que bate com aquilo que está no texto e que a gente não fica teorizando a respeito, é a alternativa C. Certo? Gabarito, então, para a questão da prova Cesgran-Hill, alternativa C. Salve, meus jovens! Questãozinha Cesgran-Hill para o Banco do Brasil 2023. Questão de compreensão textual, né? Vamos buscar, dentro da mensagem que o texto passa, né? Dentro do objetivo do texto, a gente vai buscar qual é a explicação para um termo que o próprio texto traz. O trecho do texto que explica o sentido do termo desbancarizado é... Vamos dar uma olhada nas alternativas, gente. Desbancarizado é o... Olha, vê se esse trecho tem condições de explicar alguma coisa. 1. O próprio comércio incentiva o público mais resistente a aderir a ele. Eu tenho uma explicação aqui? Não, né? Na segunda, gente, à medida que a população incorpore o sistema à sua rotina, o uso de DOC, TED, boletos e cartões caia. Estamos falando em desbancarizado? Não. 3. Desbancarizado é o avanço das transações financeiras eletrônicas em detrimento do uso do dinheiro em papel? Ah, professor, não pode ser essa. Não sei, será que o avanço das transações financeiras eletrônicas significa algo desbancarizado? Como é que é o processo de formação dessa palavra, gente? Eu não tenho um prefixo des que indica retirada, ausência, alheio, de fora, o que não tem? Quem é um desbancarizado, gente? Alguém que não faz parte desse processo, né, das relações bancárias. Alternativa D, desbancarizado.
Aqueles que compram no supermercado com cartão de crédito ou usam QR Code para pagar a farmácia, o cartão de crédito e o QR Code, gente, não estariam vinculados a esse sistema? Agora vamos dar uma olhada no parágrafo 4 da alternativa E, certo? Vamos dar uma olhada no parágrafo 4 da alternativa E. Atrelada a isso está a situação dos desbancarizados. É a primeira vez que aparece esse processo de formação no texto, tá, gente? Atrelada a isso está a situação dos desbancarizados. A dificuldade que muita gente teve para receber o auxílio emergencial durante a pandemia jogou luz sobre um problema notado há tempos. A enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários. Gente, olha aqui, ó. Um problema notado há tempos. A enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso. Vamos marcar todo esse trecho aqui. Gente, que não têm acesso, que estão alheios. A palavra desbancarizados com esse prefixo. Lembre-se, gente, prefixos alteram o sentido das palavras, sim ou não? O prefixo, quando ele se acopla a um radical, ele altera o sentido. Um pouquinho de processo de formação de palavras pra gente entender isso dentro do texto, né? Gente, esse cara aqui, ou essa parte, não é a que explica o termo desbancarizados? O pouco dinheiro que entra no orçamento dessas pessoas precisa ser gasto rapidamente para a subsistência. Não há base financeira, olha aqui, não há base financeira para justificar movimentações bancárias. Ou seja, eles não têm por que ter conta no banco, né, gente? Tá? Também pesa para o time dos sem banco, os desbancarizados, o baixo nível de educação ou a falta de familiaridade com a tecnologia. Quem é o trecho que faz essa explicação, gente? Tu tem que entender que quando tu tá olhando o texto, até pra ti, isso aqui serve, né? Pô, tu tava lendo, tu leu o primeiro parágrafo, tu leu o segundo, tu leu o terceiro. Quando chegou no quarto, o tópico frasal ali te atirou nos peitos a palavra desbancarizados. Talvez tu nunca tenha visto na vida. Mas eu acho que o processo de formação dela é tão autêntico, ele respeita tanto os mecanismos da nossa língua, que tu nem precisa refletir muito para entender isso, né? Entender o que era um desbancarizado. Desbancarizado, tá? Desprovido. Desorientado. Aquele que não tem, né? Provimento, que não tem orientação. No caso do desbancarizado, aquele que não tem acesso ao serviço bancário. Certo? Por isso, a nossa alternativa certa aqui, gente, é a alternativa E. Salve! Tudo certo? Vamos continuar colocando em prática o que a gente viu na parte de compreensão? Então a gente tem mais uma questão sobre o mesmo texto da questão 001, certo? A gente tem uma questão sobre o mesmo texto. Então eu vou te pedir que, se tu tá fazendo ao mesmo tempo, ok. Que é a primeira questão. Se tu não tá fazendo ao mesmo tempo, se tu tá fazendo essas questões em momentos diferentes, para e relê o texto, como a gente combinou. É um texto de, né? Olha só, 4 parágrafos, tá? Cujo título é esse aqui, ó, o que é sotaque, tá? E pausa esse vídeo e faz aquela leitura que a gente combinou. Resume cada parágrafo, faz tuas anotações, sublinha o que tiver que ser sublinhado, tá? E depois parte para as questões. Então pausa e faz isso. Depois só despausa e a gente segue, beleza? Vou esperar tu pausar. Agora que tu despausou, vamos lá. Do ponto de vista da tipologia textual. Tipologia textual. Um dos primeiros tópicos que a gente viu, né? Afinal de contas, para que serve o texto? Qual o propósito daquele momento de comunicação, daquela mensagem? Do ponto de vista da tipologia textual, constata-se que o texto tem caráter... Bom, gente, vamos passar aqui. Eu tenho aqui as alternativas. E aqui eu trago aquele material que a gente usou
para aprender isso aqui. É um texto narrativo, gente, considerando que aqui eu tenho, né, nas alternativas, ponto para cá. Nas alternativas, ali, ó, eu tenho duas coisas. Eu tenho o tipo textual e uma explicação sobre ele. É um texto narrativo? Não. Não é um texto narrativo, tá? Por quê? Defende a ideia central por meio de histórias com personagens? Não há histórias aqui. Então a primeira, gente, está errada, ó. A primeira está errada por causa do narrativo e por causa do defende a ideia central. Isso aqui é característica de qual texto, gente? Isso aqui é característica do texto argumentativo, tá? Ó, ideia central é característica do texto argumentativo. Segundo, ele é informativo? Olha, ele me parece ser informativo, estaria junto com a ideia do expositivo, ó, informativo aqui, estaria com essa ideia do expositivo. Informa e explica um assunto de forma objetiva, sem defender a opinião. Porque elenca dados de maneira objetiva sobre determinado assunto, o texto não nos traz dados, não nos traz exemplos, não nos traz informações sobre determinado assunto, sobre, nesse caso, o sotaque, ó, eu coloco esse cara entre os meus preferidos. É um texto injuntivo ou prescritivo, gente? É um texto injuntivo ou prescritivo? Ordens, instruções, conselhos? Não, não é um texto injuntivo. É um texto descritivo? O que é o texto descritivo, gente? Ele é um texto que só serve para detalhar as coisas. Ele detalha a ideia do sotaque, gente? Ele detalha os sotaques? Não, ele exemplifica o que é diferente. Se ele fosse detalhar, ele ia falar sobre cada um deles. Não é um texto descritivo, certo? Ele tem trechos descritivos, mas ele não é um texto descritivo. E a última, é um texto dissertativo? A defesa de opinião, gente, até há, né? Difícil um texto científico que não tenha. Mas olha a explicação, porque utiliza a linguagem figurada. O texto dissertativo, argumentativo, utiliza a linguagem figurada? Não. Realmente, ficamos ali, aquela que nos pareceu a mais certa num primeiro momento, porque continha um tipo textual adequado ou um caráter adequado a determinado tipo textual e uma explicação condizente, realmente a nossa certa era a alternativa B.